Boa tarde, pessoal. Vamos dar início então à nossa live de início da semana e que nós vamos falar aqui um pouco sobre a Operação Oranos, a anulação das provas da operação e o que mais importa, que é sobre a restituição dos valores, a restituição dos bens, o desbloqueio dos bens e como isso vai acontecer, o que está acontecendo atualmente e como essas questões vão se operar. Já nós vamos começar e aí nós vamos tratar disso tudo. Nós vamos falar exatamente daquilo que eu pautei, que eu coloquei ali nos stories e também no X, antigo Twitter, que é sobre a tramitação, mesmo no recesso, de alguns pedidos de liberação de bens, né? Também como que isso vai acontecer, se precisa fazer esse pedido, o investidor precisa fazer esse pedido, se ele não precisa fazer esse pedido, se é um pedido automático. E questões ligadas a isso também, como se é necessário ter entrado com uma ação civil previamente ou não, e o que significa ter entrado com uma ação civil, o que significa pedir agora para o juiz federal criminal, né, diferente do civil, o que significa esses dois caminhos, e também qual caminho, e eu acho que esse é o mais importante, né, qual caminho o dinheiro dos investidores vai seguir a partir dessa decisão do STJ de anulação das provas e da manifestação do juiz federal para quem o STJ delegou que ele avalie se sobrou alguma prova para manter viva a ação penal, a investigação criminal Oranos ou não, né? Qual caminho o dinheiro vai seguir, se ele vai passar pela conta da empresa novamente ou se ele vai automaticamente ir para os investidores. Acho que esse é o ponto principal. E bom, sem delongas, vamos começar, tá bem? Os pedidos estão tramitando, mesmo no recesso, no Juiz Federal Criminal. Vamos lá. Sim, os pedidos estão tramitando e, atualmente, esses pedidos, eles aguardam a manifestação do Ministério Público Federal. O processo na Justiça Federal Criminal já foi enviada para o Ministério Público Federal e agora o Ministério Público Federal vai se pronunciar. Se concorda, se discorda, por que concorda, por que discorda desses pedidos de liberação que já foram feitos, já estão dentro do procedimento criminal, da investigação Oranos, e agora, como falei, o Ministério Público Federal está com o processo e vai se manifestar. E então o juiz, o processo volta para o juiz federal em seguida e aí ele deve decidir, né? O que o juiz tem que decidir? O que ele vai decidir? São três coisas, e eu vou começar de trás para frente. O primeiro é o que acontece com o dinheiro agora, depois da anulação. Ele volta para a empresa, o dinheiro volta para a empresa e depois vai para a conta dos investidores, e isso vai ser de forma automática, ou tem que fazer o pedido para o juiz federal criminal. Esse é um ponto. O ponto 2, que o juiz precisa também analisar, como que vai se dar na situação de quem não fizer nada. O que vai acontecer se ninguém fizer nada? O juiz tem que analisar isso também. E um outro ponto importante é o que o juiz vai fazer em relação... É isso que eu vou falar agora, tá, Leandra? A Leandra fez uma pergunta aqui que é importante. O que o juiz vai fazer em relação à questão do impacto das provas que foram anuladas? O juiz ainda não decidiu sobre isso. Não há decisão sobre o impacto da anulação das provas. O STJ ele disse que, olha, eu estou tirando aqui do processo, estou anulando as provas, que são os relatórios de inteligência financeira. O STJ fez isso.
E o STJ disse assim, agora cabe ao juiz federal analisar se sobra alguma coisa depois disso, né? E aí, dentre as petições que já existem no processo, uma dessas petições faz uma comparação que eu achei bem apropriada. Diz o seguinte, quando o STJ anulou as provas da Uranos, o STJ disse assim, olha, esse carro aqui, esse veículo Uranos, eu estou anulando o motor desse carro, eu estou tirando o motor desse carro e dizendo que esse motor não vale e não pode ficar no carro, então tem que tirar. Como eu estou tirando o motor, o juiz vai ter que analisar se esse carro ainda é bom para andar, se ele tem alguma serventia. Mais ou menos essa analogia que um dos advogados colocou numa petição para mostrar para o juiz, olha, já tinha que ter sido decidido, apesar de ser recesso, o senhor já tinha que ter decidido, mas a gente entende que tem um tempo de demora e tal, mas não tem margem de decisão, não existe margem para decidir que existem provas, sobraram provas para sustentar a Operação Uranos, porque não existem. Então essa comparação é muito adequada, né? Então, o juiz ele ainda não analisou os reflexos da anulação das provas e ele precisa analisar. Além disso, o juiz vai analisar essas petições dos investidores que já se posicionaram, já trouxeram inclusive argumentos dizendo, olha, tem que anular, não há nenhuma prova que sustente a justa causa da ação penal, nada sustenta a justa causa da ação penal, mesmo depois da anulação da Uranos, principalmente depois da anulação dos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, não sobra nada. Então o juiz não tem opção, ele tem que reconhecer o trancamento, reconhecer a falta de justa causa e trancar a ação penal, trancar a persecução penal. É um termo feio, mas é um termo técnico que quer dizer que a ação penal não pode prosseguir. O juiz decidindo que o processo tem que ser trancado, que não existem provas para dar base de sustentação para a investigação, o caminho que se desenha é o dinheiro que foi bloqueado por conta da medida cautelar de sequestro. O que vai acontecer com esse dinheiro que estava na conta bancária da empresa que operava com os criptoativos, a arbitragem de criptoativos? Esse dinheiro ele vai voltar para a conta dessa empresa? Ele vai ficar depositado na conta do juiz, aguardando alguma coisa? Ou ele vai ser direcionado automaticamente para a conta dos investidores que foram prejudicados, os lesados, como a lei 9.613 chama, né? Os lesados, os investidores lesados. Bom, como consequência natural da anulação, existe um cenário do que deveria acontecer, e o que deveria acontecer seria o dinheiro voltar para a conta da Esbaraine, para a conta da empresa de investimentos. Só que o Conselho, a Comissão de Valores Monetários Nacional, em julho de 2024, a Comissão de Valores Monetários do Brasil proibiu aquela empresa de investimentos de fazer operações com investimentos. Então, se o dinheiro voltar para a conta da empresa, isso significa que estará havendo o descumprimento da decisão do Conselho de Valores Monetários, porque a empresa tinha acesso à conta bancária e ao dinheiro que estava na conta bancária dos investidores para fazer operações de investimentos. Como a Comissão de Valores Monetários proibiu a empresa de fazer operações, o dinheiro não pode voltar para a conta da empresa. Porém, aonde o dinheiro vai ficar? E o que precisa ser feito para chegar de volta no bolso dos investidores? Esse é o ponto principal. E a ideia dessa live é justamente trazer essas informações de interesse público, de interesse geral, para que a angústia dos investidores elas possam ter ali um pouco de ser aplacada, ser acalmada um pouco essa angústia, né? Porque muitas pessoas investiram, aportaram dinheiro de uma vida toda, né? E aí estão vivendo essa situação. O que acontece então? Sendo bem prático mesmo, já caminhando até para o final da live. Como regra, a anulação do processo e o reconhecimento da perda da justa causa, o trancamento da ação penal, deveria conduzir ao status quo ante. Quer dizer o quê? O estado anterior, como se hoje estivéssemos em 27 de 11 de 2023. Teríamos que voltar
no tempo para essa data, e todas as condições de 27/11/2023 deveriam ser restabelecidas. Porém, já não é mais possível chegar a essa condição de volta, porque a empresa está proibida de fazer operações de investimento. E devolver para ela o dinheiro, como seria a consequência do trancamento da ação penal, por conta da anulação dos RIFs, deveria levar isso, mas isso não pode acontecer, como eu falei. Então, o que deve ser feito? Os investidores devem fazer o pedido. Sem sombra de dúvidas, os investidores devem fazer o pedido. E aí, quem não ajuizou a ação civil, fica agora num dilema. Preciso ajuizar a ação civil ou não preciso? Né? A ideia é que, para você não precisar ajuizar a ação civil, você tem que ter respaldo documental, você tem que ter um lastro documental demonstrando a tua relação jurídica com a empresa de investimentos, que é a empresa em questão. Ok? Aquele acordo que a empresa ofereceu para algumas pessoas, entrou em contato com algumas pessoas, colocando um limite, um teto para operações, se o seu valor era tanto, então você pode fazer acordo e tal. Aquele acordo, ele deverá ser considerado extinto, por conta de um fato superveniente, que é você tira toda a base, toda a existência que dava vida àquele acordo. Então, quando ocorrer essa decisão de reconhecendo que perdeu, não há justa causa para a ação penal e para a investigação, depois da decisão do STJ não há mais essa base, o efeito seria isso também, anular os acordos cíveis que foram feitos para receber esse dinheiro, nesse acordo que a empresa ofereceu, e os próprios acordos de não persecução penal também caem. Então, cai a denúncia criminal contra os réus, caem os acordos de não persecução penal, que são aqueles réus que estavam numa situação, aqueles investigados que estavam numa condição diferenciada, e aí acabaram aceitando o acordo de não persecução penal e as condições ali impostas. Esse acordo também cai, e o acordo financeiro com a empresa de investimentos também cai por terra. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Então isso entra também como uma consequência. Agora, o ponto central é o acordo caindo as decisões que mandaram sequestrar os bens, o dinheiro vai seguir qual itinerário? Esse é o ponto, né? E que o juiz vai precisar se manifestar, porque já existem pedidos formais específicos nesse sentido. Então, o processo, como eu disse, atualmente ele está concluso para o Ministério Público Federal, para fazer a sua análise, a sua ponderação sobre isso, e em seguida ele vai para o juiz fazer a sua manifestação, fazer a sua decisão sobre tudo isso que nós estamos falando. Existem vários cenários, várias probabilidades e análises preditivas até que nós fizemos sobre o que deve acontecer. E como há esse fato novo, que é a proibição da empresa voltar a fazer operações de investimento, a decisão da CVM, essa decisão impede que o dinheiro volte para a empresa, né? E isso apresenta uma brecha legal para que o juiz federal autorize os investidores a obterem diretamente os seus valores. Mas isso conduz a uma seguinte questão. Como que o juiz federal criminal, sem conhecer quem são os investidores, vai fazer essa liberação? A resposta é: o investidor deve se apresentar, deve fazer um pedido e, muito importante, ele tem que trazer respaldo documental, demonstrando o saldo que tinha no dia 27/11/2023. Se as provas não forem líquidas, se as provas documentais não forem incontroversas, e isso precisa fazer uma avaliação jurídica, se o teu dossiê de provas, o teu dossiê de documentos, ele é líquido e certo, ele, mediante uma análise sumária, ele já permite concluir, não, olha, tá aqui, tinha sim saldo no dia 27/11, o saldo positivo era de 1 milhão, 200 milhões, 23 mil reais, e aí é isso que o juiz precisa analisar, né? Como vai ser operacionalizado. Mas, para isso, ele precisa da iniciativa do investidor. Esse é o caminho.
E a iniciativa depende dessa prova documental. Dependendo da robustez dessa prova documental, que vai permitir o juiz realmente aqui está incontroverso que existia uma relação jurídica entre o investidor e a empresa, e está provado que ele tinha o saldo tal, então está aqui. O investidor tem direito a esse saldo. Né? Esse é o cenário jurídico que é o ideal. Mas, como eu disse, tem que haver essas provas. Tem que ser uma prova líquida que não admita disputas. Ah, não, mas olha, não era esse saldo, ou era esse saldo. Tem que ser nesse contexto. Ok? Tem que ser nesse contexto. Para as pessoas que não conseguirem essas provas documentais, porque a empresa cessou completamente a sua atuação. Para as pessoas que não conseguirem essas provas, será necessário adotar um outro caminho. Então, uma pergunta que veio aqui, os valores foram aplicados depois de retidos? A aplicação do dinheiro, depois da retenção na medida de sequestro, ela é uma aplicação comum, estilo poupança. Então, o rendimento que vai ter é o rendimento do sistema bancário oficial, e não os rendimentos contratuais que estavam pactuados. O juiz, nesse momento, ele não vai decidir que tinha que ter sido aplicado o rendimento pactuado entre as partes. Isso não. O juiz vai decidir, devolve ou não devolve. Primeiro de tudo, ele vai decidir anulo ou não anulo o restante de provas que tem, porque não tem prova para sustentar a persecução penal, não tem justa causa. Esse é o ponto 1. Ponto 2, e agora? O que fazer com esse dinheiro? A empresa não pode receber de volta porque ela está proibida de fazer operações. Consumidores ou investidores, alguns apresentaram petição com documentos líquidos, demonstrando que realmente tinha uma relação jurídica com a empresa, o saldo delas era incontroverso, que existia, não tem o que disputar, não tem o que discutir, então tem que liberar. Para alguns outros casos, que nem apresentaram requerimento, existe uma grande tendência desse dinheiro ficar bloqueado, vinculado à conta do juízo federal criminal. Para aqueles que entraram com uma ação civil e já têm uma liminar, como alguns já conseguiram liminares, porém a liminar não foi efetiva, não conseguiu achar bens para ser bloqueados, o juízo federal vai essa é uma tendência, né? Não há, infelizmente, como cravar e dizer, não, o juiz vai fazer isso. Estamos trabalhando com possibilidades. Então é possível, existe uma possibilidade sim, do juiz fazer o direcionamento do juiz federal criminal para o juiz civil, para aqueles consumidores e investidores que já têm uma liminar ou uma decisão definitiva, uma sentença, determinando que a empresa devolva os valores ou indenize por conta dos valores. É possível que isso seja feito sim. O juiz federal determina para o juiz civil estadual, onde tem a ação de rescisão de contrato, de prestação de contas ou até de indenização, que o juiz faça esse repasse de uma subconta para outra subconta para chegar às mãos do consumidor também. Isso é um outro cenário. É possível. E então, veja que são vários cenários, né? E o que vai fazer a diferença é aquele princípio do direito. O direito não socorre os que dormem. O direito não socorre os que dormem. O juiz federal criminal, algumas vezes ele já disse, olha, eu não posso fazer a liberação do dinheiro porque o que foi apreendido é insuficiente para restituição dos investidores, dos consumidores. Não tem dinheiro para isso. Porém, isso era num cenário antes da anulação e o juiz não considerou, nessa fundamentação dele, que alguns investigados, alguns réus estão podendo sacar efetivamente dinheiro. Né? Quer dizer, como que não tem dinheiro, mas os réus estão podendo sacar dinheiro para a sua subsistência. É o que a decisão disse lá em dezembro de 2023, quando os réus pediram dinheiro, dizendo, preciso para minha subsistência, e o Ministério Público falou, ok, pode liberar, e o juiz federal também liberou. Né? Além de ser um paradoxo e algo realmente que deixa os investidores absolutamente indignados, né, por conta de um tratamento não isonômico, um tratamento não igualitário, como que assim, as pessoas que estão acusadas de cometerem crimes estão podendo sacar dinheiro e eu, investidor, não posso? Né? A gente compreende essa
esse paradoxo. Eu entendo isso como algo paradoxal, respeito à decisão judicial, mas é paradoxal, contraditório e, na verdade, é inadmissível. Né? Na verdade, é inadmissível. Por isso que nos casos em que passaram pela minha orientação, estão sob minha orientação, estão sob minha condução, a orientação ela é inequívoca com base nisso que eu estou falando. Requerimentos ao juiz federal criminal para que ele possa fazer a liberação diretamente para o investidor. Vamos ver aqui algumas perguntas. Isso vai demorar anos, pois são milhares de investidores. Essa análise pelo juiz vai demorar muito. Não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta, né? A demora ela vai depender da proatividade do investidor. Né? O investidor que não fizer nada, pode ter certeza que vai demorar. Tá? O investidor que está se empenhando, que está agindo e indo atrás, com certeza vai receber por primeiro. E a questão do tempo para a decisão e para o dinheiro parar no bolso dos investidores é um tempo relativo, porém não deve demorar, por conta desses critérios e desse cenário que eu falei. Existe a possibilidade da MQ voltar a operar e devolver os valores? Não existe essa possibilidade. A CVM, em 2 de julho de 2024, emitiu uma decisão proibindo a empresa de voltar a operar. Então, através da própria empresa diretamente, não haveria essa possibilidade, a menos que o juiz conceda uma autorização para que a empresa recepcione esse dinheiro na sua conta e dê o único desfecho, a única finalidade, o único caminho seria para devolver aos investidores. Seria possível, porém o juiz federal criminal não tem como controlar, por exemplo, outros processos em que a empresa ela já é devedora, já está condenada por ações de investidores, ações individuais dos investidores, processos, né, ação de indenização, ação rescisória, em que o juiz já deu uma liminar, o juiz civil já deu uma liminar, ou já tem uma ordem de sequestro, de bloqueio. E se o dinheiro entrar na conta da empresa, eu não tenho dúvida que esse dinheiro ele vai desaparecer por conta dessas ordens judiciais de bloqueio na conta. Né? Então a empresa que operava os criptoativos e que é objeto da Operação Uranos, ela tem contra ela várias execuções, várias ações, várias ordens de bloqueios, várias ordens de arresto e de sequestro dessas ações cíveis. Então, a pergunta que eu faço é: por que demorar para pedir? Né? Por que demorar? Né? Então, a proatividade é que vai fazer a diferença. Essa é a resposta objetiva. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. São várias perguntas. Se o juiz vai analisar no recesso forense, vai analisar no recesso forense se o Ministério Público devolver o processo para o juiz federal em tempo hábil, tá, com o Ministério Público, para se manifestar em relação à anulação, ao esvaziamento da justa causa e ao trancamento da ação penal e também os pedidos de restituição, conforme eu falei. O que mais? Se o investidor precisa fazer o pedido de liberação, precisa. Se não fizer, infelizmente, a empresa ela não pode mais operar, ela não pode mais fazer nada ligado ao investimento, como eu falei, desde julho de 2024 existe essa proibição, né? Não pode fazer essas operações, ok? E então o dinheiro cair na conta da empresa, infelizmente seria uma desobediência à decisão da CVM, né? Porque é ligado a investimento. Então não tem como acontecer isso. Uma outra pergunta que surgiu aqui é só pedir? É só um requerimento? Não é uma ação? Não é uma ação. Não é uma ação. Quando a gente fala ação de rescisão de contrato e de devolução, seria nocível. Aqui nesse caso, o que o investidor vai colher é o efeito da anulação das provas. Então é um requerimento dentro do processo criminal para que o investidor possa colher o resultado da anulação feita pelo STJ e que leva à perda da justa causa da ação penal e ao trancamento da investigação. Né? Então é um efeito dominó. Como o STJ tirou o motor do carro, o carro não pode andar. Se o carro não pode andar, as peças do carro têm que ser devolvidas para as montadoras. Então a roda vai para o investidor, o porta-mala vai para outro investidor, o tanque de gasolina vai para outro investidor, porque não tem base para o carro continuar andando, que seria a Uranos. Que mais? Quem tiver pergunta aí pode fazer, tá? Então quem não entrou com ação civil, como fica?
Quem não entrou com ação civil, mas tem um dossiê de documentos robusto, líquido e certo, que o juiz olhe e diga, não, está aprovada a relação jurídica dele com a empresa, está ali o saldo que ele tinha, 2 milhões, 1 milhão, 25 milhões, 20 mil reais, 23 mil, está aprovado, então libera. Ou, mas eu tinha uma ação civil, está aqui a liminar, que até hoje não foi cumprida porque nunca foi encontrado bens. Então, cumpra-se isso, libere-se o valor através dessa liminar, mandando de uma conta para outra. Ok? Os depósitos são provas de que vocês tiveram uma relação jurídica com a empresa. Mas, como comprovar que não foi feito um resgate? Como comprovar que a relação jurídica persistiu e não teve um resgate? Ou quantos resgates foram realizados? Quantas operações de reinvestimento foram realizados? Entende? Uma coisa é no dia, vamos usar um exemplo aqui, 20 de julho de 2023, eu depositei 900 mil reais. Mas o que aconteceu com esse dinheiro que eu investi, que eu apliquei, até dia 27/11 de 2023, né? Eu sei que muitos, e aí, claro, existe a solução para isso, já atuei para solucionar essa questão da prova também. Existe isso, e é importante que seja definido, porque é algo essencial e primordial, ok? Para quem não tem nada na mão, a solução é fazer um procedimento prévio, que seria uma ação para demonstrar a existência dessa relação jurídica, ou construir a prova através de conversas com a empresa, conversas com assessores da empresa, com gestores, a procura que a empresa possa ter tido para tentar fazer um acordo, né? Tudo isso vai robustecer a prova da relação jurídica, ok? Tudo isso vai robustecer a prova da relação jurídica. Agora, fiquem à vontade para fazer perguntas aí. Tem várias surgindo, vou tentar responder todas, tá? Agora, o geral, o resumo da ópera é: o processo está concluído com o Ministério Público, depois ele vai para o juiz, e o juiz vai analisar na seguinte ordem os fatos. Primeiro, sobra alguma coisa para a Operação Uranos prosseguir? Sim ou não? É isso que o juiz federal criminal vai decidir. 2, não havendo nada que sustente o prosseguimento do processo Uranos, o dinheiro vai para a empresa, para a conta da empresa, vai para os investidores, vai ficar aqui em juízo aguardando os pedidos. O que fazer com esse dinheiro? É claro que existe uma outra discussão que bom, eu investidor me sinto lesado, estou fazendo agindo por hipótese aqui, falando hipoteticamente, e os meus rendimentos, como fica? O juiz criminal não vai decidir nada sobre os rendimentos. Não é competência dele decidir. Ele nem pode decidir. Isso é uma discussão que vai ter que ser feita à parte, daí sim, através de uma ação civil, para quem entender que deva ter essa discussão. Ok? E aí vai decidir também, nessa ordem, tem ou não tem justa causa, dinheiro vai para onde? Vai para os investidores, fica no juízo criminal, volta para a conta da empresa, o que fazer? E o 3... terceira coisa que o magistrado vai decidir é se a prova apresentada individualmente pelo investidor ela é suficiente, ela é líquida e certa, ela é uma prova sumária ou não, para poder fazer a liberação. E aí, quarto cenário, dentro de uma ação civil ou mesmo sem uma ação civil. Ok? Vamos lá. Os agentes garantem a devolução. Dá para acreditar na boa-fé? Veja, essa situação de que alguns dos acusados já estão sacando, né? Veja, o sequestro de bens e que atingiu a conta da empresa a decisão é do dia 16 de novembro de 2023 e ela foi cumprida no dia 27 e no dia 28 já teve efeito. Então, 28 de novembro. No dia 13 de dezembro de 2023, alguns réus tiveram acolhido os pedidos de liberação de saques de valores mensais. Para liberar os saques mensais para os acusados, o que o juiz falou? Olha, tem patrimônio que é anterior aos crimes, que é um patrimônio que é antes de julho de 2018, que é quando começam os crimes, segundo o Ministério Público. Então,
Como tem patrimônio antigo antes do início dos crimes e como eles precisam do dinheiro para sua própria subsistência, eu vou liberar. Né? Então faz o raciocínio comigo. Quer ver quem perguntou aqui? Foi o... Cadê? O César. O César que fez essa pergunta. Né? Se dá para acreditar na boa-fé. Então, se existe patrimônio anterior ao início dos crimes e que já está sendo usado para garantir a subsistência dos réus, se já existe esse patrimônio, por que esse patrimônio não foi usado para aplacar o sofrimento dos investidores, né? Para resolver a situação dos investidores? Essa é a pergunta que existe, ok? E eu não vou dizer se dá para acreditar na boa-fé ou não dá. Eu, particularmente, acho que a empresa ela buscou, em grande medida, atuar para tentar resolver mesmo, tentou. Porém, são várias decisões, muitos entraves que surgiram. Essa própria decisão da CVM, impedindo ela de operar no mercado de investimentos, é algo assim avassalador, né? Que engessa e isso invoca e impulsiona uma proatividade pelos investidores. Se ficar esperando, né, até agora já foi resolvido diante de todo esse cenário? Não foi, então vai esperar? É a opção de cada um, né? Existem outras operações contra a MK que possam sugar os valores dessa operação? Não operações criminais. Não, isso não. O que existem são várias ações de investidores que entraram na ação com uma ação indenizatória, uma ação de rescisão de contrato, e já ganharam a liminar, e essa liminar está só esperando esse dinheiro entrar. Onde tiver dinheiro na empresa, pum, essa liminar vai pegar. E aí por isso que tem que haver proatividade. A outra pergunta, a empresa pode criar um plano de pagar os investidores de boa vontade junto ao MP, por exemplo, eles apresentarem os saldos dos investidores para devolver? A empresa sempre pôde fazer isso. Nada impediu a empresa de fazer isso. Inclusive, quando a gente olha o processo, ele tem uma parte que é pública e uma parte que está em sigilo. Quando a gente olha o processo na parte que é pública, tem lá alguns despachos do Ministério Público Federal dizendo que se a empresa quisesse, ela já poderia estar fazendo a devolução. Já poderia estar fazendo a devolução e aí abateria do valor que está lá bloqueado. Né? O que o Ministério Público Federal fala, olha, se a empresa de criptoativos aqui envolvida na Uranos quiser, ela pode pegar o dinheiro que está lá depositado, dando a entender que é o dinheiro que está fora do país, e usar para fazer o ressarcimento dos investidores. O Ministério Público sempre foi favorável a isso, mas isso até hoje não aconteceu. Essa proibição tem como ser alterada? Pergunta do Jonathan. Essa proibição tem como ser alterada como a MK provando algo, deixando a casa certa? Em tese, poderia. Mas o que a CVM disse? A CVM disse assim, olha, esse grupo aí envolvido na Operação Uranos precisava de autorização prévia para poder fazer as operações de investimento. Essa autorização eles não tinham e também não poderiam ter por isso. Então a decisão fala isso e aí proíbe expressamente o grupo econômico de fazer essas operações de criptoativo. Então a empresa poderia ajustar os ponteiros, arrumar, alinhar e organizar, deixar tudo certinho, deixar a casa certa? Poderia. Porém, quanto tempo isso levaria, né, para se obter uma autorização da CVM? E o dinheiro iria onde? O dinheiro ficaria onde? Entende? Isso é algo que seria, em tese, possível. Né? Poderia até haver, por exemplo, um mandado de segurança contra a decisão da CVM. Poderia. Né? Mas não se tem notícia disso. Se for anulado, a CVM não vai ter que reavaliar? Não. Porque o que a CVM analisou precisava ou não precisava de autorização da própria CVM para poder operar? Precisava. Tinha? Não tinha. Então, as operações elas estavam ilegais no plano administrativo, no plano econômico. Particularmente, como advogado criminalista, na minha opinião pessoal, é que
jamais houve crime nenhum. Jamais houve esses crimes que estão listados na denúncia, eles não aconteceram, respeitando quem pensa em contrário, o próprio Ministério Público Federal, o próprio juiz que recebeu a denúncia. Na minha opinião, não ocorreram esses crimes. Porém, é o que está posto. É o que está posto, né? E a anulação, Leandra, ela vai impactar na ação penal, no bloqueio de bens e nas questões que foram decididas na ação penal, e não na decisão da CVM, não impacta em nada. Zero. Porque o Ministério Público partiu do pressuposto que a empresa precisava de autorização para poder fazer as operações de cripto, e não tinha. A CVM decide exatamente nesse sentido, dizendo, precisava e não tinha, né? O que se anula é as provas de como o Ministério Público, como os investigadores na Operação Uranos chegaram às conclusões de movimentações financeiras dos sócios, das pessoas ligadas e integrantes com alguma relevância dentro do grupo econômico. É isso. Então não impacta em nada na decisão da CVM, tá bom? Só entrei porque o meu gerente garantiu que estava tudo certo com a CVM. E aí, César, aí que está um ponto que, como eu disse, eu entendo particularmente que não havia necessidade mesmo de autorização da CVM. Essa é uma opinião pessoal minha, como advogado, e respeitando o Ministério Público Federal, respeitando o juiz que recebeu a denúncia. Por quê? Tu pega a lei da liberdade econômica, pega essa lei. Ela fala que, lá no artigo 2º dessa lei da liberdade econômica, fala que na dúvida tem que se decidir em prol da liberdade econômica. Tá? Então pega essa primeira premissa. Segunda premissa, princípio da presunção de inocência. Diante de dois caminhos que eu tenho que decidir, eu, juiz, um caminho que vai prejudicar o réu, um caminho que vai ser mais benéfico, eu sou obrigado a decidir pelo caminho mais benéfico. E ali havia uma dúvida objetiva. Tinha ou não tinha que ter autorização? Na minha opinião, não precisava. E a existência dessa dúvida deveria levar sequer ao recebimento da denúncia. A denúncia teria que ser rejeitada, porque não havia crime. Essa conclusão, ela é a que a própria Constituição impõe. Não havia crime. Então, fazendo aqui justiça até o pessoal que fez as operações, que conduziu as operações, havia uma dúvida razoável se precisava ou não precisava, e na dúvida não pode se interpretar em prejuízo do suspeito, do acusado. Não haveria crime, não haveria que chegar até esse ponto, porém a justiça, os investigadores entenderam que havia crime, precisava da autorização, foi o que o Ministério Público entendeu, foi o que o juiz aceitou. É um primeiro momento, e depois do processo isso seria certamente reavaliado, mas até o presente momento é isso que tem prevalecido, tá? Vamos ver aqui o que mais que temos de perguntas. Vamos olhar aqui. Vamos olhar. Chegaram muitas perguntas bem interessantes aqui, e apenas já encaminhando para um desfecho final, né? O juiz ele vai ter que analisar nessa ordem o que fazer com um carro que não tem motor. A Operação Uranos sem os rifts é um carro que não tem motor e não tem serventia nenhuma. Depois, diante da anulação, e agora? Há um dinheiro que foi bloqueado, devolvemos automaticamente? É possível fazer isso? Não, não é. O que fazer então com esse dinheiro? É isso que nós estamos tratando aqui, ok? Vamos lá, o que mais? Doutor, e a plataforma que nos informava nossos valores? A justiça tem acesso a essa plataforma, então o juiz pode acessá-la? Não. Essa é uma plataforma que ela era totalmente gerida e controlada pela empresa, né? O judiciário não tem acesso a essa plataforma. Nada impede que o juiz determine a abertura da plataforma apenas para fazer a colheita do saldo de cada investidor, né? Nada impede. O que mais? Então, resumindo, é isso. Pessoal, então, vamos encerrar aqui a live, mas antes eu queria deixar uma palavra final aqui, que acho que a
a cereja do bolo, né? A parte principal, né? Como eu disse, o direito não socorre os que dormem. O juiz ele vai decidir sobre a subsistência, a sobrevivência da ação penal depois da decisão do STJ, e não há como essa ação penal sobreviver. Não há justa causa, tem que ser trancada. Com esse trancamento, vai chegar o dilema para o juiz de o que fazer com o dinheiro que foi bloqueado. Se colocar na conta da empresa que operava o criptoativo, o que vai acontecer? Vai ser engolida por outros investidores que já entraram com a ação, já tem liminar, já tem sentença, já pediram para fazer o bloqueio. E também não poderia colocar na conta da empresa por conta da decisão da CVM que impediu a empresa de operar criptoativos. O dinheiro vai ficar lá parado. Para algum lugar ele vai ter que ir, né? E cabe aí a cada investidor fazer. Eu não estou estimulando que se entre com a ação, não é isso. Agora, como cidadão, me colocando no lugar e tendo empatia pelos investidores, não tenho dúvida nenhuma do qual caminho que eu seguiria, que seria sim fazer um requerimento, um pedido para o juiz federal criminal. Tá bem? Estou à disposição, meu direct está à disposição. Muito obrigado a todos que participaram e depois eu vou escrever um resumo do que falamos aqui, das conclusões, para que todos possam ter acesso. Um grande abraço e até mais.